Hey, quanto tempo, hein? Hoje tem historinha. Era uma vez uma linda garotinha doente. Ela foi tomar remédio, mas sem querer engoliu o veneno. A garotinha morreu. Fim. E aí, curtiu? Não? Então eu vou tentar adaptar essa história na sua vida. Ao invés da garotinha, é o mundo que está doente. A sociedade sofre com miséria, violência, desmatamento. E o que o povo faz para curar isso é justamente o que está destruindo a saúde do planeta. Pode crer. O meu objetivo é te mostrar onde está o veneno e onde está o remédio. Para isso, você precisa ver esse meu vídeo primeiro, para entender que, na essência, dinheiro é trabalho. E para hoje o mundo ter tanta coisa esquisita, é porque essa lógica aqui foi distorcida. Nó. Antes de entrar no assunto, a gente precisa concordar em uma coisa, que se deve tirar os males é pela raiz. Se não acabar com a raiz dos problemas, eles sempre vão continuar ali, aí podem crescer de novo e se disseminar. É tirando a raiz que eles somem de vez. Por exemplo, pega a construção de um edifício. De nada adianta você ter ótimas técnicas de engenharia, de arquitetura, se o material usado nele é fraco. O prédio pode ter quantos pilares que for e pode mexer no que quiser, mas se os tijolos for de areia pura, ele vai desabar. Sabe o que eu estou discutindo aqui? Inteligência. Não é nada inteligente você querer construir algo bom com um material ruim. Se o mais importante já começa errado, você pode mudar o que for depois que não vai adiantar. Toda estrutura precisa ter uma base boa, pois é justamente esse o defeito da nossa economia. Ela se preocupa bastante com ajustes complicados, tipo as taxas de juros e de câmbio, mas sempre ignora a base do mercado, que é podre. Carai, que base é essa, fi? Tá lembrado que é produzindo e distribuindo riquezas que a sociedade se desenvolve? A base da economia é justamente quem faz isso na prática, quem trabalha para produzir as riquezas. Em geral, são as empresas que fazem isso. E como as empresas são a base da nossa economia, elas também são a raiz do problema. Aí vem se reclamar, né? Ué, como assim? Se as empresas produzem riquezas, elas melhoram a vida das pessoas. Não dá para culpar as empresas pelos problemas do mundo. Tá, mas você não está se esquecendo de algo, não? As empresas, elas produzem riquezas. Mas será que elas distribuem as riquezas de acordo com o trabalho das pessoas? É essa crítica que eu vou me basear no resto desse vídeo. Tá, mas antes de tudo a gente precisa definir o que é uma empresa. A empresa é uma organização criada para produzir riqueza. Aí ela vende essas riquezas para ganhar dinheiro e assim poder continuar funcionando. As pessoas que criam as empresas são os donos delas. Eles costumam ser poucos ou até mesmo uma só pessoa, como é o caso desse exemplo. Só que em muitos casos, para as empresas poderem produzir, elas acabam precisando de mais pessoas. Aí os donos contratam empregados para trabalhar para eles. Observa que, quanto mais trabalho as empresas tiver para fazer, mais elas vão contratar. Ou seja, quanto mais consumo tiver na sociedade, mais as empresas vão gerar emprego. Nesse vídeo, eu não vou falar de governo, mas saiba que os impostos aqui no Brasil são caros e, principalmente, o que é pior, são de péssima qualidade. Aí tira muita grana do povo, o que diminui o consumo e, assim, dificulta gerar emprego. Tá, vamos deixar o governo quieto. Vamos concentrar no mercado, porque o mercado também tem seus próprios problemas. Vamos focar na empresa. Lá tem o patrão e os seus empregados. O que o povo pensa? Que o patrão é explorador. Será que é sempre? Vamos ver. Pensa numa pequena empresa, que não ganha muito dinheiro. Ó, não é fácil ganhar dinheiro, mas como o patrão precisa de grana para sobreviver, ele montou a empresa para trabalhar. A pequena empresa é aquela que todo mundo conhece o dono, porque ele trabalha lá. À medida que ela produz mais, é bom porque contrata mais gente. Nela, tanto o dono quanto os empregados são trabalhadores. Todo mundo ganha o seu dinheiro trabalhando. Claro que muitas vezes o patrão ganha um pouco a mais que seus empregados. Mas veja só, foi ele que investiu na empresa. Em geral, ele teve que trabalhar muito antes para juntar essa grana e ao invés de gastar em putaria, ele preferiu investir no negócio. Nada costuma cair do céu para as pessoas. Em geral, tá? Aí os empregados, que chegaram ali depois, não tiveram que arriscar nada. Seria até injusto se ganhasse o mesmo. Sem falar que o patrão também é responsável por administrar a empresa, e isso é desgastante. É por isso que, em geral, eu acho justo os patrões das pequenas empresas ganhar um pouco a mais que seus funcionários. Claro, e isso não vale para todos os casos. Tem patrãozinho que é filho da puta e acha que empregado é sinônimo de escravo. O que eu quero dizer é que, em geral, os pequenos comércios funcionam bem. Mas uma coisa é certa. A economia depende dessas empresas. São os pequenos negócios os que mais geram emprego e quase não concentram renda. Até porque os donos costumam ganhar só um pouco a mais que seus funcionários. Como nas pequenas empresas a renda é bem distribuída, mais gente vai ter mais grana para consumir. Isso aumenta o consumo do povo e faz a sociedade gerar mais emprego.
Peraí, se as empresas melhoram a vida das pessoas, onde que está a raiz dos problemas? Ah, acho que você entendeu. O problema está justamente quando elas crescem. Saca só, o objetivo de toda empresa é dar lucro para o seu dono. Enquanto o negócio é pequeno, o dono está lutando para sobreviver, junto com seus empregados. O lucro do dono é a renda do trabalho dele. Se a empresa fechar, todo mundo nela vai se lascar, sem exceção. Agora, à medida que a empresa está indo bem e cresce, é aí que surgem os problemas. A estrutura das médias empresas já começa a ficar mais complexa. Geralmente abrem algumas filiais e a renda começa a se concentrar nas mãos de poucos. O lucro já dá bons sinais de injustiça. Mas mesmo assim, os donos ainda trabalham lá. E apesar de acontecer certas injustiças, eu acho que ainda são toleráveis. Sabe, apesar do negócio concentrar mais a renda, ele ainda gera empregos. Então, de algum modo, a sociedade ainda sai ganhando. O problema se agrava é quando a empresa cresce ainda mais. Nas grandes empresas, o negócio deixa de ser um meio do dono ganhar dinheiro para viver e o objetivo passa a girar todo em função de se ganhar dinheiro para se ter ainda mais dinheiro. A pergunta é, para que o dono precisa de ganhar mais dinheiro se ele já tem o que precisa para sobreviver? Para que crescer ainda mais? Aqui o cara já ganha bem mais do que vale o trabalho dele. Entendeu? Nessas empresas, a lógica de dinheiro e trabalho é totalmente distorcida. O objetivo aqui é sempre maximizar os lucros. Aí o mercado deixa de ser um meio do povo trocar os seus trabalhos e se torna um campo de guerra, onde o objetivo é vencer todo mundo. Só que no campo de guerra, vale tudo. Vale usar qualquer estratégia brutal para conseguir a vitória. Mesmo que no final o povo sofra, o importante é os poderosos vencer. Mesmo que o planeta fique doente, se dá dinheiro para eles, vale a pena destruir a natureza. Olha, apesar de serem grandes, essas empresas teriam dificuldade de se disseminar pelo mundo se fosse apenas com o dinheiro delas. Aí inventaram uma estratégia interessante. Começaram a usar o dinheiro de pessoas de fora para que pudessem crescer ainda mais. É aí que criaram a Bolsa de Valores. É nelas que as grandes empresas abrem seu capital e começam a vender parte delas para as outras pessoas, que se chamam ações. Quem compra essas ações passa a ser um acionista da empresa, passa a ser um sócio dela. Tá, a partir de agora eu vou chamar as grandes empresas de corporações. É como se cada corporação fosse um grande terreno, e cada ação que ela vende é como se fosse um pedacinho de terra. A pessoa que comprar poucas ações vai ser dona apenas de uma parte pequenininha daquela companhia. É claro, quanto mais ações alguém tiver, mais essa pessoa pode ganhar dinheiro. Sabe por que as ações rendem dinheiro? Porque à medida que a corporação lucra, o patrimônio dela se valoriza. Como o terreno aumenta, valoriza junto a ação de cada pessoa. Mas não é só alegria não. Se a corporação tem prejuízo, a ação cai e a pessoa perde dinheiro. É um jogo, a pessoa tem que saber investir. Agora uma coisa é certa, toda pessoa que investe em ações está pensando em ganhar dinheiro. Só isso. Por isso é mais seguro investir nas corporações que estão em crescimento constante. E toda corporação só cresce com o lucro. É o lucro que atrai investidores, que depositam seus dinheiros nas corporações e elas investem essa grana para poder lucrar ainda mais. Peraí, se as corporações crescer, elas vão produzir mais riquezas, aí vão contratar mais. E isso não é bom? É aí que você se engana, otário. Toda corporação ela precisa lucrar mais que as outras para atrair investidores. E ter mais empregados gera mais despesas e menos lucro. A primeira coisa que as corporações fazem é investir em novas tecnologias. Aí colocam as máquinas para substituir o trabalho de diversas pessoas e geram muitas demissões. Para você ter uma ideia, há uma década atrás, as 200 maiores corporações, só elas, vendiam juntas quase 30% das riquezas do planeta, mas não empregavam nem 1% dos trabalhadores do mundo. E como hoje a tecnologia avançou, pode ter certeza que esses dados se agravaram. O pior é que você vai ouvir muita gente falando que as corporações geram muitos empregos diretos e indiretos. É porque essas pessoas estão olhando só para elas e ignoram todo o resto da sociedade. Mano, os comércios locais geram indiscutivelmente muito mais emprego. Mas o desemprego ele é bom para as corporações, porque quanto mais gente estiver desempregada, mais o povo vai passar necessidade. E quanto mais gente estiver assim, mais as pessoas se oferecem para trabalhar por pouco. Aí as corporações gastam menos e lucram mais. Mas é claro, também existem outros meios de lucrar. Por exemplo, as corporações podem desrespeitar a lei de proteção à natureza para desmatar, se isso aumentar a produtividade. Toda corporação persegue o lucro porque é o lucro que atrai investidores, e isso permite elas investir para se manter competitivas. Mas as corporações detestam competir. Isso porque a concorrência ela atrapalha as vendas e obriga a baixar os preços.
o que diminui o lucro delas. Por isso, vivem comprando outras empresas e fazendo fusões. Isso para diminuir a concorrência e para poder vender as coisas mais caro para todo mundo. Tem certos setores que no mundo inteiro você não acha nem 10 empresas produzindo. Monopolizaram geral o comércio. Que é outro tipo de monopólio? Aqui no Brasil, grandes redes de comércios pertencem a uma só família. Inclusive, os próprios concorrentes são empresas dos mesmos donos. E graças à tecnologia, andam produzindo cada vez mais com menos pessoas. Cada vez mais, a renda está ficando concentrada. Para você ver, os diretores executivos das corporações chegam a ganhar em torno de 400 vezes a mais que os outros empregados delas. A lógica das corporações é crescimento. Elas têm que crescer para lucrar mais, para crescer mais, para lucrar mais. Isso não para. E só elas podem crescer. O resto é concorrência. É por isso que se tornaram tão grandes e estão em tantos países. A ganância não tem fim. Para você ver, tem corporações que têm mais dinheiro que o governo de países inteiros. Ou seja, se elas quiserem, elas compram políticos facilmente. E isso acontece direto. É por isso que eu digo nos meus outros vídeos que a eleição é a maior enganação que existe. A busca do lucro nunca acaba. Toda hora se fundem, mudam filosofia de trabalho e impõem metas pesadas para seus funcionários. E justificam dizendo que é natural competir. Se você viu esse vídeo, você viu que competir é natural, mas descansar também, o que essas empresas não entendem. Além disso, você viu que mudar também é natural, mas as mudanças têm que ser graduais e progressivas. As corporações, elas mudam de um dia para o outro e cobram resultados. E entendeu por que o estresse virou epidemia em toda economia que tem corporações? Isso para não falar na depressão, no suicídio, na infelicidade. Chega de falar disso que eu já tô ficando triste. As pequenas empresas, elas não dão conta de competir porque as corporações operam em economia de escala, o que permite elas produzir muito mais, gastando muito menos. Como são grandes, compram muita matéria-prima. E no mercado, quanto maior a quantidade de algo, menor é o seu valor. Aí os seus gastos ficam bem menores que o resto do comércio. Tá vendo? Isso aqui que é a escala. Além disso, as corporações também possuem as melhores tecnologias e técnicas administrativas, o que permite elas produzir mais com menos pessoas. Ou seja, para elas fica muito mais barato transformar a matéria-prima numa mercadoria para vender. Em outras palavras, elas gastam menos que os comércios locais para comprar. Gastam menos para produzir, até porque empregam menos. E no final, podem vender mais barato que ainda assim vão lucrar muito mais. Entendeu por que muito comércio pequeno fecha as portas? As consequências disso você já conhece. Note que essas corporações atuam no mesmo setor que a sociedade já produz riqueza. Então não tem necessidade nenhuma delas entrar. Se entrar, vão falir muitos comércios e gerar pobreza. Tem gente que vai reclamar, falando que se não fosse pelo fato das corporações terem entrado aqui, o Brasil não tinha se desenvolvido. E tem razão, porque as corporações que entraram aqui antigamente eram de setores que a gente não produzia riqueza, ou que na época eram deficientes. Com isso, o mercado ganhou mais variedade e permitiu a economia se desenvolver. Pois é isso que acontece com países miseráveis quando as corporações se instalam neles. O objetivo das corporações é o lucro. Elas estão sempre à procura de lugares que têm pobreza e onde os governos não vão cobrar imposto, porque isso diminui a despesa delas. É por isso que elas vão para os países pobres e é com a intenção de explorar o povo. Pensa numa criança que está morrendo de fome, no meio do nada. Aí de repente vem um cavaleiro misterioso e fala: eu te dou comida, mas você vai ter que me dar o seu cu. E daí que é pedofilia? O cavaleiro sabe disso, mas a comida é dele e ele dá se ele quiser. Tá, o que você acha disso? Pois é isso que as corporações fazem. Quando elas vão para os países miseráveis, elas sabem que o povo não vai pensar duas vezes para trabalhar o dia inteiro por uns trocados. Até mesmo as crianças são exploradas. Olha, o dinheiro é delas, então elas dão para quem quiser. Viu? Tanto o cavaleiro quanto as corporações usam da desgraça alheia para explorar. E sabe o que é pior? Isso ainda melhora a vida do povo. Inclusive, melhora mais que fazer caridade. Na caridade, são pessoas boas fazendo doações para ajudar, mas não ensina ninguém a trabalhar e não cria fábricas para o povo produzir riqueza. Por isso mesmo eu fiz um vídeo criticando a caridade, porque até mesmo as corporações que vão para explorar, até elas fazem algo mais útil pelo povo. Quando as corporações chegam lá, elas começam a produzir riquezas e dar trabalho para o povo em algo que antes não tinha. E mesmo que elas fiquem com quase toda a renda do trabalho, o pouco que sobra ali já ajuda o povo a se desenvolver. Lógico, tudo tem um limite. Como a renda é concentrada, os países se desenvolvem até um tanto e param.
Pensa bem, para quem está indo dinheiro, está faltando no bolso dos trabalhadores explorados. É isso aí, vai para os donos das corporações, vai para os acionistas. Ué, mas os acionistas sabem que eles estão patrocinando a exploração humana? Bom, alguns sabem e outros não. Só que quando eles vão investir na bolsa de valores, o que interessa são números, o que as empresas andam lucrando. Ninguém olha para as pessoas e para a natureza. O lucro é o que manda. É por isso que essas corporações cometem tantas atrocidades pelo planeta. O que vale é o resultado. Nelas, os funcionários deixam de ser pessoas para se tornar apenas parte da estatística. São despesas, não interessa a vida de ninguém. Todos são números na planilha, descartáveis e substituíveis. E pode ficar pior? Pode. Se quiser saber mais, olhe os links na descrição desse vídeo. Você vai entender porque essas empresas são chamadas de psicopatas. As corporações ajudam a desenvolver os países pobres porque eles não produzem riqueza. Se você tá na bosta, qualquer coisa que você passar vai ajudar a limpar. Se começar a produzir qualquer coisa, já vai ajudar. Mas esse desenvolvimento tem um limite, porque falta distribuir a renda. Como os trabalhadores ganham pouco, vão ter menos dinheiro para consumir. E como vão gastar menos, a sociedade deixa de produzir riqueza e para de se desenvolver. Pensa que você está ali no meio querendo trabalhar, mas o povo não tem dinheiro para pagar pelo seu trabalho. Enquanto isso, a grana que falta no salário dos trabalhadores, que são os que produzem riqueza, vai para os acionistas. E em geral, eles moram fora do país. A grana foge do país. Que bosta! Os acionistas são os que mais ganham dinheiro e não trabalham porcaria nenhuma. A única coisa que fazem é apostar dinheiro, não é produzir riqueza. Eles não trabalham, eles jogam. Mas para as coisas funcionarem direito, dinheiro tem que ser trabalho, e não jogo. Quer a prova que é só o trabalho que importa? Então vamos comparar duas ilhas desertas pra gente ver isso daí. Na primeira, ninguém trabalha, todo mundo só joga. Então só vai ter coisas da natureza. Você só vai poder apostar pedra, mato, capim. Agora, pega a segunda ilha. Lá todo mundo trabalha. E é o trabalho que produz as coisas. Então você vai poder trocar o seu trabalho em tudo. Carro, cinema, casa, celular, tudo. Sacou? Compare com isso aqui. Perto disso, o mundo das apostas ele é ridículo. Sacou? Dinheiro tem que ser trabalho. Aí chega alguém, né? Ah, então vamos acabar com a Mega Sena, porque ela não é trabalho. Olha, apesar da Mega Sena ser uma aposta, eu não vejo tanto problema, porque são uns jogadores ganhando em cima de outros jogadores, entendeu? E a gente presume que a grana deles veio do trabalho. Eu não tenho nada contra jogo, porque jogos são só jogadores. Ninguém está explorando o trabalho de ninguém. Agora, o problema acontece é quando se mistura jogo com trabalho. Esse é o defeito das corporações. Nelas, os jogadores ganham em cima dos trabalhadores. E o pior, vão continuar ganhando em cima do trabalho dos outros pelo resto da vida. O acionista pode até vender a sua ação, mas o outro que comprar vai estar ganhando em cima. E ser um acionista não é difícil. Com 100 pila no bolso você pode ser um. Claro que com pouco dinheiro investido você ganha pouco, mas ainda assim vai estar ganhando em cima do trabalho dos outros. Agora eu te pergunto, de onde vem a maior parte da sua renda? Suponha que você é um acionista. Se a parte principal da sua renda vem das suas ações, com certeza você tem muito dinheiro e está ganhando bastante em cima do trabalho dos outros. Agora, se a parte principal da sua renda vem do trabalho, para e pensa, você não está dando tiro no pé? Essa renda parece ser uma soma, mas é na verdade uma subtração. Se não tivesse acionistas parasitando o dinheiro que devia ser dos trabalhadores, mais gente na sociedade ia ter mais dinheiro, aí ia consumir mais, inclusive do C. Manjou, o C podia ganhar muito mais com o seu trabalho, só que com as ações você deixa de ganhar. Veja que até agora eu não falei nada do comércio de países diferentes. Imagina uma corporação que está explorando um país miserável. Lá ela não paga quase nada de salário nem de imposto e vende a mercadoria aqui. Diz aí, como que uma empresa daqui tem chance de competir com isso? Tá ligado? As corporações falem os comércios locais e como esses são os que mais empregam, aumenta o desemprego. Eu não sei como tem gente que olha para a bolsa de valores e vê naquilo uma oportunidade de ganhar dinheiro. Lá é o cassino do inferno. Querendo ou não, todo acionista é parasita. Na natureza, parasita é todo ser que só sobrevive consumindo recursos de outros seres. No mercado, o acionista ele não trabalha e só ganha em cima de quem trabalha. Claro, eu estou falando aqui da grana que ele recebe só pela ação, tá ok? Só não se esqueça que a bolsa de valores tem um ponto positivo, porque ela manda dinheiro para os países miseráveis, que ficam excluídos do comércio mundial. E mesmo com a pior das intenções de explorar, ainda assim leva fábrica e conhecimentos para o pessoal de lá produzir.
Tô realçando isso só para mostrar que não é só ponto negativo. A bolsa de valores é um meio de estimular a produção de riquezas. E riqueza é bom. O problema é que produz, mas não distribui a renda. Tudo que faz é concentrar o dinheiro em poucas pessoas. As corporações crescem, acumulando dinheiro do povo. Por isso o crescimento delas é vertical, basicamente só elas crescem. Tanto que são enormes e poderosas, se espalham por diversos países e fazem seus principais donos ganhar dinheiro até o infinito. Só eles. Tá lembrado desse vídeo aqui? Os impostos podem ser usados para diminuir as injustiças do mundo. Agora eu te pergunto, será que funciona cobrar mais de quem tem mais? Eu acho que isso é o certo, mas não vai resolver os problemas. Pensa, se está cobrando mais de quem tem mais, é porque já existe um problema que está fazendo algumas pessoas ganhar mais do que as outras. Os impostos tentam mudar o resultado, sem mexer no problema. Os impostos tentam remediar a consequência, que é as injustiças do mundo. Eles atuam nos sintomas, o que ajuda um pouco, mas não resolve, porque não agem para eliminar a causa dos problemas. A raiz das injustiças vai continuar ali, e gerando injustiça a toda hora. É a base da economia que é podre. A gente só resolve as injustiças sociais se a gente combater tudo que permite uma pessoa acumular dinheiro em cima do trabalho das outras pessoas. E toda corporação faz isso. Elas são viciadas em dinheiro e precisam de lucrar cada vez mais para atrair investidores. Nelas, tudo funciona olhando apenas para o lucro. E como estamos na era da informação, algo que acontece do outro lado do planeta chega imediatamente até a gente pelos meios de comunicação. Ou seja, a toda hora tem um fato que repercute nos estados das bolsas, que vivem oscilando, subindo e descendo de acordo com a expectativa de lucro. Quem manda no mercado são as máquinas. O que elas mostram nos painéis pode mudar investimentos e tirar de um país todo o dinheiro que está sendo usado para desenvolver ele. A coisa ficou irracional. O sistema só mostra números e só enxerga lucro. Nada mais. Aqui está o problema de se cobrar impostos mais caros dos ricos, porque quanto mais se tentar pegar o dinheiro deles, mais eles vão tirar o dinheiro do país para investir em lugares mais vantajosos do planeta. Entendeu? A economia está na mão deles e ganham sem trabalhar. Pior, ganham em cima de quem trabalha. A economia atual é injusta porque as regras são feitas para os mais fortes. Quem tem menos é o que paga mais. Para você ver, apesar de certas corporações pagar menos imposto que os demais comércios, ainda assim arrumaram o jeito de seus poderosos acionistas evitar de pagar imposto. Sabe do que eu estou falando? Claro que não, você é burro. Eu estou falando de paraísos fiscais. Ah, você já ouviu falar deles. São lugares no mundo onde os bancos escondem a identidade de seus clientes. E adivinha, por que esses bancos não podem revelar a identidade? Simples, porque todo banco normal deve mostrar de onde veio e para onde vai o dinheiro. É para isso que precisa de identidade, para saber quem é. Aí fica fácil rastrear se um político roubou ou se um ricaço não está pagando imposto. Agora, se essa grana vai para os paraísos fiscais, cara, ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Ninguém tira deles. Isso aqui é lavar dinheiro. Nos paraísos fiscais, não dá para saber qual é o cara que é dono de uma corporação. Além dessas companhias acumular a renda dos trabalhadores e da sociedade, no final o dinheiro foge para longe do povo. O sistema só funciona para os canalhas. Para você ter uma ideia, em nível mundial, é estimado que mais de 11 trilhões de dólares são desviados desse jeito. Tá difícil ganhar dinheiro, né? Falta cliente, consumidor, emprego, porque falta dinheiro no povo. Pois é, pelo menos agora você já sabe onde está. É ridículo ver poucas pessoas dominando o mercado, mas a filosofia das corporações é acumular dinheiro até o infinito. A ganância delas nunca acaba. Isso é péssimo para a saúde do mundo. Olhe para um organismo saudável. Todas as células crescem em equilíbrio uma com as outras. Ora uma cresce, ora outra, ora outra. É isso que permite os diversos sistemas do nosso corpo funcionar em harmonia, para a gente viver bem. Se uma célula do seu corpo começar a acumular sozinha muitos nutrientes, vai faltar para as outras, que iam começar a morrer. Você só não tem necrose porque suas células trabalham como uma unidade. Aí regulam o crescimento de cada uma para que todas cresçam juntas. Dá uma olhada no crescimento das corporações. Elas não param de acumular dinheiro. No nosso organismo, quando apenas um grupo de células começa a crescer sem parar, você sabe o que é? É isso aí, é câncer. É por isso que as corporações são os tumores do mercado. Ficou claro o título desse vídeo? As corporações são máquinas de concentrar dinheiro. Por isso o crescimento delas se dá na vertical, porque os benefícios são para poucos. A base da nossa economia é podre porque as corporações dominam o mercado. É por isso que direto acontece crise, porque elas tiram a grana do povo, o que faz a sociedade consumir menos e assim muitos negócios fecham. Uiá! Lembra que no início do vídeo a gente falou que só se resolve os problemas tirando o mal pela raiz? E então,
Será que se resolve as injustiças é destruindo as corporações? Claro que não. Se destruir elas, quem é que vai produzir as suas riquezas? Tá entendendo? O objetivo não é destruir, até porque se elas produzem riquezas, estão fazendo algo de útil. A ideia é substituir por algo que, além de produzir essas riquezas, também distribua a renda. E os pequenos comércios não servem, porque para início de conversa, eles não dão conta de competir com elas. Mas mesmo assim, se um dia conseguir e crescer, eles vão concentrar a renda. As pequenas empresas têm que continuar pequenas, porque só assim vão produzir distribuindo a renda. As empresas têm poucos donos. Se crescer, a tendência é investir em tecnologia para demitir pessoas e aumentar o lucro. Nas empresas, tecnologia nova gera desemprego. Ué, já que as corporações não podem ser a base da economia, quem devia substituir elas? Deixa eu te perguntar, por acaso você sabe o que é uma cooperativa? A cooperativa é uma organização que faz a mesma coisa que a empresa, produz riqueza. A diferença é que os trabalhadores dela são os próprios donos, não existe um patrão. E como todo mundo é sócio, os trabalhadores mandam no negócio e ganham mais. Quer dizer, se a cooperativa for bem nos negócios e crescer, ela não vai ficar acumulando renda. O que a cooperativa receber ali vai ser distribuído proporcionalmente entre os seus sócios. Isso não significa que o pessoal vai ganhar igual, até porque as pessoas são diferentes. Mas a partilha do dinheiro vai ser muito mais justa do que nas corporações. Quer um exemplo? Pensa na filial de uma corporação, tipo um grande supermercado. Lá tem 100 funcionários e lucra 2 milhões de reais por mês. É por aí o que acontece na vida real. Aguenta um pouco, tá faltando algo. Cadê o salário dos empregados? O salário já foi pago. Nas empresas, salário é despesa, assim como água, eletricidade e todo o resto. Quer dizer, a empresa teve um faturamento enorme, aí ela pagou todas as suas despesas, incluindo salários e impostos. E no final sobrou para ela 2 milhões de reais, que é o lucro. O objetivo de toda empresa é dar lucro para os seus donos. Então, nesse caso, os 2 milhões de reais vão ser distribuídos pelos seus acionistas. Imagina que um deles tem 20% das ações. Então, só essa pessoa vai receber 400 mil reais. E quer saber o mais impressionante? Sem trabalhar nada. Veja bem, nos cálculos, eu só estou considerando essa filial. Se você pensar no lucro global de todas as filiais, você vai entender como algumas pessoas são bilionárias e um monte de gente rala para ganhar os trocados. E falando em gente que sofre, como será que tá os empregados dali? Suponha que a filial gastou 150 mil reais de salário. Para facilitar, vamos considerar a média de todo mundo junto, dos caixas, gerentes e diretores, e deu 1.500 reais para cada um. Claro que na vida real, a maioria dos empregados ali não recebe nem 1.000. Imagina que você mora nessa cidade e trabalha nela. Pode ser na área de educação, ensino, construção, ser vendedor, artista, sei lá. Você vende o seu trabalho para alguém, e esse alguém precisa de ter dinheiro. Só que como o pessoal daqui ganha pouco, vai ser foda de você ganhar dinheiro. Tá detestando a concentração de renda? Calma, vai piorar. Cadê os 2 milhões do lucro? Ora, a maioria dos acionistas mora longe dessa cidade e levaram a maior parte da grana embora. Se fudeu. Chega, vamos trocar a corporação por uma cooperativa. Ao invés de 100 empregados, os 100 aqui são donos. Na cooperativa, todos são sócios e trabalham nela. Para poder comparar, todo o resto ficou constante. Tiveram o mesmo faturamento e os mesmos gastos. A única exceção é que a cooperativa não teve salário. Pensa bem, se todo mundo aqui é sócio, é dono, então não tem empregado. Aí não paga salário. Sacou? Essa grana aqui vai ser dos sócios. Para facilitar, vamos considerar que a divisão da renda aqui foi igual. Então, se pegar essa grana aqui e dividir pela quantidade de pessoas que tem lá, vai dar R$ 1.500 reais pelo trabalho de cada uma. Se comparar isso aqui com a corporação, não parece ser muita vantagem não, né? Errado. E cadê aqueles 2 milhões que sobraram? Ora, tudo isso vai ser distribuído pelos 100 associados da cooperativa, o que vai dar 20 mil reais para cada um. Ah, mas tem que somar aqueles 1.500, né? Então, só nesse mês, cada trabalhador iria receber 21.500 reais. Diz aí, quando na sua vida que você podia pensar que um trabalhador comum podia ganhar isso aqui no mês? Isso só mostra que o lucro das corporações é exagerado. E o pior é que nelas, os que mais ganham são os que menos trabalham. Claro que ganhar esse tanto de dinheiro não é o que a gente vê na realidade. Sabe por quê? Esse cálculo que usou foi o lucro da corporação, que costuma ser muito maior que dos demais comércios. Veja bem, as corporações operam em economia de escala. Imagina o tanto de filiais dessas que essas companhias não possuem, e o tanto de mercadorias que elas não compram juntas para revender. Por isso, os gastos delas em cada mercadoria saem muito mais barato que nos comércios menores.
Se os comércios locais compram um produto por R$ 2 e vendem por 4, eles vão lucrar R$ 2 em cada mercadoria. A corporação, por ser grande, ela compra zilhões desse produto para todas as suas lojas. Então o custo de cada produto sai para ela por apenas R$ 1. Compara aí, ela paga mais barato. Se ela vender por 4, que é o mesmo preço, ela vai lucrar R$ 3 na mercadoria. Tá vendo? O lucro dela é maior. Mas muitas vezes acontece assim. Elas vendem por R$ 3,50 e lucram R$ 2,50. Ou seja, elas vendem mais barato que os comércios locais, mas ainda assim lucram mais. Para não fechar, esses comércios são obrigados a diminuir ainda mais os preços e assim desvalorizam seus trabalhos. Você pensa, é bom, se todo mundo começar a vender mais barato, eu vou gastar menos. É isso aí, mas vai ganhar muito menos ainda. Como as corporações tiram a grana da sua região, o povo vai consumir menos, inclusive do C. Aí é o seu trabalho que se desvaloriza. Quer ver que mesmo em desvantagem, a cooperativa é mais vantajosa para você? Suponha que o comércio dela rendeu R$ 500 mil. Um bom resultado, mas longe dos 2 milhões de lucro da corporação. Se dividir essa grana pelos 100 associados, vai dar R$ 5 mil para cada um, uma média. E como ela não paga salário, somando isso daqui, vai dar a média de R$ 6.500 por trabalhador. Viu que mesmo recebendo menos, ainda assim na cooperativa ia ter mais gente ganhando muito mais dinheiro? Se trocar todas as corporações do mundo por cooperativas, a renda ia ficar com o povo, que ia poder consumir muito mais. Aí ia surgir mais oportunidades de trabalho, inclusive para o C. Ou seja, além do C ganhar mais dinheiro, de brinde ajudar a acabar com a pobreza. E tudo graças à renda ter sido distribuída. Outro benefício é que nas cooperativas, tecnologia nova não gera demissão. Sabe por quê? Todo mundo é dono. Como é que alguém demite o dono? A tecnologia é boa para agilizar a produção. Se você pode produzir mais em menos tempo, vai sobrar mais tempo para você aproveitar a vida e para fazer coisas divertidas. É para isso que a tecnologia existe, para melhorar a nossa vida. Pois é justamente nesse sentido que as cooperativas aproveitam da tecnologia. Por outro lado, nas corporações, a tecnologia causa insegurança de ser demitido. Isso porque contratam sempre o mínimo possível de funcionários, para pesadas cargas de trabalho e baixos salários. E é lógico que os salários são baixos, porque se a tecnologia aumenta demissões, aumenta o desemprego, e aí vai ter muita gente se oferecendo para trabalhar por pouco. Ficou claro? A tecnologia não é e nunca foi a vilã das demissões. As corporações é que são. Já as cooperativas, nem nas crises iam demitir. E é óbvio, os trabalhadores são os próprios donos. Por causa da crise, iam receber menos, mas todo mundo ia ter grana e segurança. E quem tem grana, consome. Desse modo, ia estimular a sociedade a produzir riquezas e se recuperar. A grande vantagem das cooperativas é que nelas todo mundo aguenta o baque junto. Daí ninguém cai. Aliás, se elas predominassem no mercado, provavelmente nem existiriam crises. Fazendo uma analogia, se você quer construir um castelo forte, vai precisar de bons materiais. Pois o mesmo vale para a economia. Se a base dela for de corporações, os tijolos vão ser de areia pura e toda hora vão estar se desfarelando, demitindo pessoas, até que bate uma crise e tudo desmorona. Agora, se a base for de cooperativas, os tijolos vão ser de pedra. Pode bater o vento que for, até terremoto, que vai estar lá. Só desaba coisa que é fraca e doente, tipo a nossa economia, já que grande parte dela pertence às corporações. Veja que, nem nas piores crises, as cooperativas demitem. Já as corporações podem estar bem e tendo lucros bilionários, que ainda assim demitem milhares de trabalhadores. Olha, se você quer construir uma economia boa, ter bons materiais fazem toda a diferença. Enquanto o crescimento nas corporações ele é vertical, porque beneficia poucos, nas cooperativas ele é horizontal, porque beneficia a sociedade inteira. Sacou? As cooperativas são boas porque elas crescem junto com a sociedade. A ideia que eu quero passar nesse vídeo é que as cooperativas são muito melhores que as corporações para a economia. Se houvesse mais cooperativas nos diversos setores da economia, o povo teria muito mais dinheiro. As cooperativas são melhores porque ao invés de dar emprego, a pessoa passa a ser dona. De todo modo ela vai trabalhar, mas vai poder ganhar mais. Aí ela pode consumir mais, o que estimula todo mundo a ganhar ainda mais dinheiro. Só um detalhe, as cooperativas também podem contratar empregados, até para ter maior flexibilidade no mercado. Nesse vídeo, tratei todos os trabalhadores como se fossem donos, apenas para evidenciar os benefícios. Mas é claro que o sistema só faz sentido se estiver próximo dessa proporção, com muito mais donos do que empregados. Não quero que você generalize que corporação é ruim. Se tem um setor que a sociedade não produz riquezas, a entrada de uma companhia ali vai dar mais variedade ao mercado. Ou seja, mesmo que concentre a renda,
ainda assim vai fornecer uma maior variedade de riquezas. E isso é bom. Só que, nas mesmas condições, uma cooperativa é sempre melhor que uma corporação. Então, quando você for consumir algo, dê preferência à cooperativa, pelo seu próprio bem. Ah! Saca só o tanto que a lógica é simples. Para combater a acumulação de renda, é muito melhor prevenir incentivando cooperativas e pequenas empresas, ou seja, não deixar acontecer, do que tentar remediar o desastre cobrando imposto caro de quem acumulou. Isso aí você sabe, prevenir é melhor que remediar. Ou seja, para acabar com a acumulação de renda no mercado, é preciso mexer na raiz do problema, onde começa. É preciso substituir as corporações por cooperativas. A gente ia continuar tendo videogame, computador, roupa, carro e tudo mais. A diferença é que você e o povo ia estar ganhando mais dinheiro e tendo mais acesso a essas riquezas. Só essa simples mudança ia resolver a maior parte dos nossos problemas sociais, mas pode piorar os ambientais. Como a sociedade ia consumir mais, ia precisar de produzir mais riqueza, e muitas riquezas são produzidas consumindo os recursos naturais. Vem cá, hoje já se desmata muito para produzir. Isso porque 80% das riquezas do planeta são consumidas apenas pelos 15 mais ricos da população. Imagina que o resto dos 85% das pessoas consumisse no mesmo ritmo que essas aqui, tivesse o mesmo padrão de vida. Ia precisar de produzir muito mais riqueza. Não há planeta que aguente. Como o mundo está cheio de gente, a produção de riquezas precisa ser sustentável. Mas isso aqui é um assunto à parte e vai ter que ficar para depois. O meu foco aqui foi mostrar as vantagens das cooperativas. Claro, eu idealizei um pouquinho o discurso delas e não toquei alguns problemas que elas andam enfrentando. Mas não é nada que muda a análise desse vídeo. Só que isso é algo que vai ter que ficar para depois. Então é isso. Espero que você tenha entendido o panorama geral do vídeo. Eu vou ficando por aqui, você também. Então a gente se vê. Sayonara!